Nenhum momento. Olha, o Lucas da Mata, você tá parente da Vanessa da Mata? Ai. Essa legal. No restaurante você um banho de chuva. Faz o ai. Eu sou mal de cantar. Então vai. Não. Ai. Você nunca cantou em videokê muito louco assim? Odeio muito louco, odeio Natal. Nunca. Eu e o PVC pegamos um táxi em... Aquela cidade que o Brasil foi eliminado, era Kazan? Samara. Kazan? Como que era a cidade que o Brasil... Rubim Kazan. Não, Kazan, cidade é Kazan. O time é Rubim Kazan. Era 2 horas da manhã e o PVC pegamos um táxi em Kazan e o cara na rádio estava tocando Vanessa da Mata. Olha, o shopping também tinha uma loja que só tinha música brasileira daquele Las Vegas, é isso? Aquele shopping de Moscou? Tinha uma música que era só, uma loja que era só música brasileira. Aliás, o Flávio gostou demais daquele shopping, lembra? Quem? O Flávio Gomes. Ele adora shopping. Shopping é com ele, né? Ainda mais pelo nome. Ele ficou impressionado. Ele falou, olha, Las Vegas e Moscou. O Lucas da Mata falou assim, lembra? Falou, puxa, ainda bem que o mundo evoluiu, lembra? O Lucas da Mata falou aqui, olha, o Campeonato Brasileiro pro Palmeiras e Flamengo, pro elenco que tem, é pouco mesmo, mas é o que tem. Então deixa pra quarta força mesmo, que é muito bem-vindo. O brasileiro é o segundo mais difícil. O Palestrino, ou seja, para o Facincani só existe uma competição para todos os times, a Libertadores, o resto não serve pra nada. O Matheus Campos, o Pipinho faz a crítica pela crítica. Ele não gosta do técnico e vai desqualificar qualquer conquista do Palmeiras. O Carlos André, gente do céu, eu como torcedor do Palmeiras tenho vergonha do que o Pipinho está falando. Desdenhar um campeonato que a maioria dos jogadores fala que é um dos mais difíceis do mundo, chega a ser ridículo. O Thiago Rodrigues, técnico ganha o campeonato. Benja, dá umas férias pro Pipinho, ele não está falando nada com nada hoje. Férias. O treinador ganha o campeonato, pede desculpa. Olha, desculpa que eu não ganhei a Libertadores. E em compensação, quando ele ganha o Brasileiro, ele não fala, torcida, desculpa, que eu só ganhei o Brasileirão. Não, ele ganhou o Brasileiro e pediu desculpa. Depois daquele jogo contra o Vasco, eu não vi a torcida do Palmeiras decepcionada pela conquista do Brasileiro ano passado. Eu vi muita gente comemorando, inclusive. Sim, no estádio de São Januário. O pessoal comemorou, perdeu a Libertadores, o Filipão diz o seguinte, quero agradecer a presença da torcida, a conquista é maravilhosa, mas... vamos buscar a Libertadores da América. Esse ano ficamos... O William Lessa fala, Benja, por favor, não critique o Pipinho, ele não sabe o que diz. O Alisson Camargo, olha, o Palmeiras pode ganhar, entre aspas, só brasileiro pelos próximos anos, que a torcida vai ser a mais feliz do país. Vai ser mesmo. Tá bom. Não vai? Cada um comemora o que acha que é importante. O Anderson Aspecto. Isso é legal, né? Anderson Aspecto. Não é legal? Ô Benja, tem ambulância aí perto do estúdio? Encaminha, o Pipinho, ele deve estar com algum problema. O Marcos Meleiro, Benja, tem 19 anos, vi 3 brasileiros e 3 Copa do Brasil do Cruzeiro. E vou falar a verdade, fica uma frustração de não ter visto uma liberta. Aí, Pepe, tá vendo? Aí, tá vendo? Eu tô procurando. O Palestrino, na verdade, que o Facincani é o maior antipalmeirense da televisão brasileira. Nunca nada está bom. É o típico amendoim. Por que amendoim, Pascoal? É a turma do amendoim. Explica pra quem não se conhece. Turma do amendoim era do antigo Palestra Itália. Era aquela turma que ficava no setor reservado nas cobertas. E aí o pessoal ficava ali comendo amendoim. Ficava tudo sujo, né, dos farelinhos da casca do amendoim. E aí o Filipão os intitulou como... embaixo das cabines de rádio, né? Embaixo ali, Aí o Filipão os intitulou de Turma do Amendoim. E essa turma, no Estádio Novo, migrou para o mesmo lugar. Eles compraram os mesmos lugares ali. Então eles sentam nos mesmos, são os mesmos caras que ficam ali e reclamam, protestam, xingam. É só o mesmo gênero. Sabe o que potencializou demais, Benja, a torcida do Palmeiras buscar incessantemente a Libertadores? O fato da zoeira dos rivais, falando, o Palmeiras não tem mundial, o Palmeiras não tem mundial. Tá virando obsessão. Isso incomoda demais a torcida do Palmeiras. Mas incomoda demais o torcedor do Palmeiras. É por isso que ele desvaloriza todo mundo. Como o torcedor do Flamengo hoje aqui no Rio de Janeiro, tem o mesmo sentimento, porque 90% da torcida do Flamengo não viu a conquista da Libertadores. Em 81 e o Mundial não viu. Não viu. Então você entra aqui na nossa redação, tá cheio de torcedor do Flamengo, tudo a garotada. Os caras não viram. E o torcedor do Vasco viu, porque foi 98. O torcedor do Vasco viu. Então, pro time de Vasco, qual é a zoação em cima do Palmeiras e do Corinthians não ganhava. Exatamente. Então, aí isso vira obsessão. Sim. Foi por conta exatamente disso. Por causa da zoeira. Agora, se ganhar uma Libertadores e depois ficar mais 10 anos sem ganhar, os caras não vão estar achando ruim. Não. Pô, ganhar o brasileiro é demais, cara. Depende do contexto. Se o que nem o Santos ficou de 84 a 2002 sem disputar nada de muito relevante, era só o brasileiro que tinha naquela época
época, porque o Santos não conseguiu alcançar nada de vaga na Libertadores, era uma distribuição diferente, era um outro tempo. Em 95, a frustração que ficou pro torcedor do Santos perder o título em casa pro Botafogo e da forma como perdeu, inclusive. Então, assim, lógico que em 2002, quando o Santos quebra essa sequência com o brasileiro, é um negócio absurdo. Repito, em nenhum momento eu falei que o brasileiro é um título ruim. O Santos ficou 40 anos sem ganhar uma Libertadores. Em nenhum mais do que o tempo que ele ficou sem ganhar o brasileiro. Sim, ganhou. Sim, quando ganhou foi o negócio. Não, claro que não foi. E não era só sucessão, e não era se terror. E não foi igual 2002. Claro que foi. Não. Posso dizer que não foi? Tudo bem, se pra você não foi, pra outro. Eu tenho um primo santista, o nome dele é Glauco, aquilo ali pra ele foi a maior conquista na história da vida dele. Talvez ele não tenha visto 2002. Viu, lógico que viu, ele tem 25, 27 anos. Uma prova é que o Robinho é muito mais ídolo para o torcedor do Santos. Depende, tudo bem. O campeonato de 2002 teve um sabor, teve uma emoção muito maior que o da Libertadores 2011, o torcedor do Santos. E o Santos ficou 40 anos sem ganhar uma Libertadores. Teve o peso do jejum, dois motivos. Teve o peso em cima do Corinthians. Exato, tem um monte de Corinthians. Mas era um campeonato importante, que é o brasileiro. A Libertadores, dificilmente você vai fazer uma final com o time brasileiro. Pode até fazer, mas era importante. Claro que dá o sabor, voltou pro Mundial, passou lá aquela vergonha com o Barcelona e tal, mas era um time. Pô, a Libertadores é uma Libertadores. O torcedor do Santos comemorou, claro que comemorou. Óbvio, ficou super feliz. Mas o campeonato de 2002, a pedalada do Robinho tá muito mais na memória do torcedor do Santos e do Rogério do que o gol da Libertadores. Nenhum momento disse que o brasileiro é ruim, uma porcaria. Ele não disse, eu só falei que eu não me contento em só ganhar o Campeonato Brasileiro. Eu sou um cara que a partir do momento que se o meu time conquista o Campeonato Brasileiro, eu coloco 2, 3 metas maiores. Ou seja, ganhar uma Libertadores, tentar ganhar um título mundial, uma Recopa, ganhar alguma coisa significativamente continental. Conjuga o verbo, eu desdenho, tu desdenhas, ele desdenha, nós desdenhamos, vós desdenhais, eles desdenham. Só uma coisinha, Felipe. Eu, se estou no mesmo ano, disputando as duas competições, já o brasileiro e a Libertadores, se eu perco a Libertadores, o Paulo Lima e o Sormani, o Paulo Lima, o Sormani e acho que o Benja, em 77, havia uma tensão enorme no ar, Corinthians e Ponte Preta, até aquela bola do Basílio entrar. Para muito torcedor da minha idade, 60 anos, do Paulo, do Sormani, nós somos contemporâneos da mesma época de reportagem, aquele título do Corinthians, para quem tem 60, mais de 60, aquele é o grande título do Corinthians, porque até o Corinthians, a fila que o Corinthians ficou, primeiro foi quebrar o tabu contra o Santos, 11 anos sem ganhar do Santos, 23 anos sem ganhar um título, e foi campeão paulista. Aquele gol do Basílio, o Basílio é o pé de anjo até hoje, por conta daquele gol, e é campeonato paulista. É o Campeonato Paulista contra a Ponte Preta. E depois em 79 de novo contra a Ponte Preta. Todo título tem o seu valor e tem a sua história. Esse para o torcedor do Corinthians com mais de 50 anos, que é o caso do Benja, e é o nosso caso com 60 anos, a gente reverencia aquele título de 77. Claro que o mano que é mais novo vai pensar no brasileiro de 90. Aqui, o Palestrino, claro avisa o Facincani que um dos maiores títulos. Cada uma é uma situação. O Palestrino SP avisa o Facincani que um dos maiores títulos da história do Palmeiras foi o Paulista de 93. Também não ganhava nada. Mas teve um outro contexto. Não estava participando de nada até 93. Ganhou um título significativo. Quebrou o jejum. A partir dali, você dá um passo à frente. Mas cada um tem a sua história. Você dá um passo à frente. E cada momento é importante. Vamos lindo ali. Vai com o WhatsApp. E se não vier um WhatsApp... Legal, do jeito se não vier um WhatsApp para elogiar o Pipo, hoje não entra mais nenhum WhatsApp no programa. Eu elogiei. Você não. Depois você pulou na canoa. Põe um elogiando ele. Senão não tem mais WhatsApp hoje, vamos ver. E aí pessoal, boa tarde, sou o Túlio de Perdigão, Minas Gerais, curtindo a hora do almoço aqui, assistindo o Fox Sport Rádio. Vocês estão ouvindo o mano falando ao fundo. E uma coisa eu tenho que concordar, o Falcicano, qual é o nome dele? Falcicano tá certo em relação a dizer que time galáctico não ganha título, não garante título. Há só o Atlético Mineiro que conseguiu fazer isso, mas só com o Galo, só com o Ronaldinho Gaúcho. E o time já estava jogando muito bem antes do Ronaldinho jogar, já estava montadinho, certo? Tava um time rodando direitinho no Campeonato Mineiro, chegou o Ronaldinho a cereja do bolo, entendeu? Trabalho muito bem feito do Cuca. E é isso aí, abraço. Falcicano tá certo, viu, Falcicano? Esses caras tá tudo velho, sabe de nada.
Tá vendo? O Falsincani tá certo. Aí, ó, produção, nós somos justos. Ó, aquele galo trouxe de Galáctico o Tardelli. Aliás, o Tardelli já estava lá. O Felipe Melo não é galáctico, mas o Tardelli é. Não, o Tardelli não é galáctico. O Tardelli é um baita jogador. Galáctico é o Galáctico não é. Só que estava no Brasil, já tinha feito água no Flamengo, não tinha jogado bem. Quem? Tinha repatriado o Josué. Josué Galáctico? Que disputou a Copa do Mundo. O Felipe Melo também tinha disputado a Copa do Mundo. O Felipe Melo é galáctico, não estou falando que não é. Mas quem falou que não era? Só que não veio pra mim o Ronaldinho. E não veio super valorizado com esse valor absurdo de mercado que outros estão chegando agora. Tanto é que ele ganha bem menos que outros caras que estão sendo contratados agora. Só isso. Mas tudo bem, respira fundo, bem. Já que vocês estão corretos, fiquem corretos vocês. Eu vou ficar com a minha ideia e não vou mudar e ponto final. É ruim isso, as pessoas têm que evoluir. É ruim, atualmente é blindada, isso é ruim. Isso é o Sassá. E ele? Tem um tonto aqui que escreveu que é muito comédia o Sormani tentando esconder com a Santista. Não estou escondendo ninguém, eu estou expulsando. Nunca escondeu. Não, teve uma época que eu não gostava de falar exatamente por causa desses bobos, né? Mas hoje em dia já tô velho pra essas coisas. Não, você não tá nada, não vem com essa história que você tá velho. 62 anos. Não importa. Já tô velho pra esse negócio nada de velho. Então, para encerrar o assunto. 2002 foi muito mais saboroso que 2011. O Fábio Sormani, pro senhor, foi mais legal 2002, o Brasileiro contra o Corinthians ou a Libertadores do Rio contra o 2002, imagina. Eu, por exemplo, quando o Santos ganhou as duas Libertadores, 62 e 63, eu tinha 5 na primeira Libertadores e 6 na segunda. 5 anos e 6 anos. Eu não lembro. Eu não lembro do Mundial do Maracanã contra o Milan, o Mundial contra o... Eu não lembro. É possível. Então ganhar, não, eu não lembro. Ganhar a Libertadores em 2011 foi algo inédito para mim. Eu não tinha visto isso. Mas o título de 2002, para mim, como torcedor do Santos, foi muito mais saboroso do que 2011. Não dá nem para comparar, gente. Não dá nem para comparar. E outra coisa, 2011 eu estava no estádio e vi o título. Em 2002 eu estava trabalhando. Trabalhava na TV Bandeirantes, estava fazendo um jogo do Campeonato Espanhol, o falecido Luciano do Vale. Aí acabou o jogo e comecei a olhar o segundo tempo. Tava com o monitorzinho vendo ali. E eu não vi, eu assino pela televisão, veja só. Nem no estádio. Desde aquela época. Quer dizer, nem no estádio eu estava. Imagina se eu estivesse no estádio, a emoção tinha sido ver o time ser Fábio campeão. Costa pegou uma cabeçada do Guilherme no começo do jogo. E o Diego saiu com 4 minutos do primeiro tempo machucado. Verdade. Olha lá o Pipa olhando pro... sempre no celular. Olha mesmo. Vamos pro Palmeiras. Eu vou dizer um negócio pra você. Tem uma polêmica aí. Ô, Pipa, vamos mudar o assunto. E quando ele fala, ele não olha no celular. Tem uma polêmica aí, a torcida visitante no Allianz Parque anda revoltada, porque os caras não conseguem ver o jogo. Aquela maldita rede lá. Uma sacanagem aquilo ali. Os torcedores... Mas vai fazer o quê? Eu também discordo. Pera um pouquinho. O torcedor não sabe se comportar. Mas, Sormani, existem vários tipos de rede. Por exemplo, aquela rede de colocar em varanda de apartamento, dá pra você ver. Peraí, o torcedor... não. Você não é contra a rede, é o tipo de rede. Eu sou contra a rede. Os torcedores do Bahia que foram ao Allianz Parque, não dá pra ver o jogo. Nós temos... Olha isso. Parece uma névoa. Olha isso, mas eu tenho a informação que hoje a PM tem uma reunião com a diretoria do Palmeiras para resolver isso aí lá no Allianz Parque. Olha lá, a reunião é do Palmeiras com a polícia, porque quem orientou para colocar essa rede, essa malha, e a malha, o tipo de rede, foi a polícia militar. Porque a malha, ela é bem pequenininha, que é para não passar nada, porque os torcedores ficam na parte de cima e eles atiram objetos e até coisas que não devem. O estádio mais moderno do Brasil não tem sistema de câmeras de monitoramento, não, vai lá e pega o cara pelo pescoço e enquadra. Ali só nesse setor tem um monte de câmeras. Nesse setor tem um monte de câmeras. Mas não é o bastante, Paulo, porque o brasileiro não é civilizado. Nós não temos civilidade. Não é com rede que vai melhorar a educação. Não é com rede que vai melhorar a educação. Não, mas ninguém está colocando a rede para educar. O cara está colocando civilizar para dar segurança para quem está lá embaixo. Por exemplo, na Arena Corinthians, na Arena Corinthians, inclusive, de vez em quando, o pessoal quebra o assento da cadeira e começa a arremessar aquilo. Não o pessoal começa a arremessar aquilo como se fosse um bumerangue. Peraí, tem 4 pessoas falando ao mesmo tempo. Calma. Na Arena Corinthians. Vamos respirar 30 segundos. Calma. Easy. Pergunta pra mim. O meu psiquiatra falou, quando tá no momento de tensão, já me largou você. pede silêncio e ó. Você tem saudade dele, doutor Jaime? Fala, mano.
Em alguns estádios, Benja, por exemplo, Arena Corinthians, não tem rede para separar a torcida visitante. Tem ali um pedaço que a PM isola. Tem um tapume para que as torcidas não se enxerguem ali, e quando querem realmente causar uma barbárie, eles quebram ali o assento daquela cadeira que você senta, como o time chileno, e arremessam aquilo lá como se fosse um bumerangue na direção da torcida do Corinthians. E aí tem aquela chuva de assentos de lá para cá, de cá para lá, enfim. Entende-se que ali precisa ter uma rede, porque a torcida visitante no Allianz fica no setor superior. Se o cara arremessa alguma coisa mais pesada lá para baixo, pode machucar feio alguém. Claro. Então tem que ter uma rede. Eu discordo dessa rede imposta ali, Pascoal. Por mais que a polícia diga, tem que usar uma malha, alguma coisa do tipo, geralmente nos estádios antigos, Sormani, eles usavam o alambrado. O alambrado é uma rede que é um pouco mais dura. Exatamente. Mas dava para enxergar. Agora, do jeito que tem agora, essa malha na frente da torcida visitante, que, salvo engano, Pascoal, é um ingresso que custa R$110. E outra coisa, mano, o alambrado é um absurdo. Lá em cima. Sim, mas é que tá, eu acho que poderia tirar talvez essa malha, o Paulo, e deixar uma visão como se fosse aquela rede de apartamento. Você não lembra? Antigamente, tinha a rede e tinha um alambrado pra bola não bater no torcedor. O cara sentava lá e via o jogo do mesmo jeito. Entendeu? Eu gostaria muito que não houvesse isso. Muito. Me incomoda ver a torcida adversária naquele lugar com uma rede na frente. Me incomoda, porque pra mim isso é uma derrota do ser humano. Lógico. É uma derrota do ser humano. Mas, absurdo, lamentavelmente, é melhor você fazer isso do que você pegar um cara e jogar uma privada lá embaixo, como aconteceu no Recife, e matar o torcedor. Olha, aí você ia falar, o cara que joga privado, se o cara que pega a privada e joga lá embaixo, ele vai responder criminalmente pela ação dele. Não vai adiantar nada. Aquela vida que ele tirou não vai voltar. Não, tudo bem, mas vai voltar. Mas ali ficam policiais na hora do jogo supervisionando a torcida visitante. A grande reclamação dos torcedores visitando o Allianz Parque não são em jogos à noite. Você for no show Nova York, tiver umas telas, à noite você assiste normal. O problema é durante o dia, os jogos à tarde. O reflexo do sol. Reflexo do sol. Ô Pipo, em 83, 82, fui ver Venom e Exciter na Portuguesa, lembra de Venom e Exciter? O palco tinha tela, porque a galera jogava as coisas e tinha uma tela. A gente foi no God Venom, Exciter. Não sei, né? O que é Black isso? Metal. É de comer isso aí? Não, Black Metal. Olha, nós vamos fazer o seguinte. Tem um depoimento do torcedor lá do Convergência Tricolor, que nós pegamos lá do Twitter, torcedor do Bahia. Os caras chateados ali. Vamos ouvir a reclamação ali, ó. Olá, Pipo. Estou aqui no Allianz Parque, estádio do Palmeiras, acompanhando o Palmeiras e Bahia. E a gente não consegue ver o jogo porque tem uma tela branca atrapalhando. O custo do ingresso é R$110 a inteira. Me ofereceram uma ficha de reclamação, que é essa ficha aqui. Mas, devido ao número de reclamantes, que foi muito grande, as fichas acabaram. Você vê que tem gente nas paredes ali, fazendo reclamação. Aqui mais gente fazendo reclamação. Outras pessoas, muita gente reclamando aqui, porque é impossível de ver o jogo. Eles não se prontificaram a restituir o valor do ingresso, um ingresso caríssimo de R$110. E depois eu posto foto da condição de visibilidade aqui da partida. Vou fazer a reclamação desse papel em branco, porque é o que me deram. Daí queria deixar registrado aqui, caso o Palmeiras não tome nenhuma providência e não restitua o dinheiro do ingresso e do transporte, certo? Obrigado aí pela atenção a todos, bora Bahia. E cada ingresso aí inteira custou nesse setor aí pro torcedor do Bahia R$110. Cara, isso é um absurdo, desculpa, mas você impedir o torcedor de assistir a um jogo de futebol porque você é passível de alguém jogar alguma coisa, primeiro que a gente tem que ser ao inverso. Imaginar que a educação da primeira fase é que o torcedor também vai ao estádio para não jogar nada em lugar nenhum. Agora, se ele faz alguma atitude que é antidesportivo, que é de má educação, que é de um comportamento, enfim, qualquer adjetivo que você queira dar, ele tem que ser punido. E o Allianz tem uma segurança de câmeras absurda, é o estádio um dos mais modernos, mais bonitos do Brasil. Agora, você impedir o torcedor de estar no estádio de futebol e botar uma tela na frente dele, isso aí é deplorável. É como tratar o torcedor como se fosse o pior dos animais. Mas isso é orientação da polícia, hein? Nem os animais merecem tal tipo de... Isso é orientação da polícia militar. Então a polícia militar que me desculpe. É bom explicar. A polícia militar que me desculpe. O coronel, o comando da PM em São Paulo, vamos pegar os soldados da PM e vamos colocar todos eles lá tomando conta. Pelo menos uma parte, que é paga com dinheiro público. É o Estado, é a população que paga a polícia militar.
Quem paga a PM é eu, Sormani, você que está em casa, com seu imposto. E tem que ter, sim, a segurança no estádio. É inadmissível pensar que o torcedor do Bahia foi tratado daquela maneira no Allianz Parque. Devolveu o ingresso. Não é só o Bahia, né? Qualquer visitante. Ali é o torcedor do Bahia que tá. Devolveu o ingresso e restituir, sim, e fazer um processo contra o Palmeiras é completamente pertinente. A Justiça Desportiva aqui, o Tribunal Superior de Tribunal de Justiça da CBF, que comanda o futebol brasileiro, tem que tomar uma atitude digna de respeito ao torcedor. É o mínimo que se espera nesse momento. Então é bom só para lembrar que hoje, então, em São Paulo, tem uma reunião da Polícia Militar com a diretora do Palmeiras para tentar resolver esse problema. Deixa eu explicar bem essa situação desse setor reservado para os torcedores, que era no canto de cá, passou um pouquinho mais para lá, porque a Polícia Militar pediu para colocar uma barreira para os torcedores não se olharem. Era o primeiro momento, porque não sei por que o torcedor quando entra no estádio de futebol, eles não podem se olhar. Eles não podem se olhar. E aí, a Polícia Militar... Desculpa, mas os caras tocarem o jogador na esquina, na estrada. Então, mas são os animais que merecem ser... A gente cansou de ir ao Maracanã com 180 mil torcedores. Já era outra época. E torcedor, não importa, Sormani. Claro que importa. Naquela época você andava a pé no centro do Rio de Janeiro, hoje você não anda. Eu continuo andando. Naquela época você andava a pé no centro de São Paulo, hoje você não anda. Mas a questão... Naquela época você andava a pé na praia, hoje você de madrugada, e hoje você não anda. Mas eu tô falando do estádio de futebol. Não é, mas mudou. Não, mas a educação não muda. Infelizmente. A educação não muda. A educação mudou. Que vender. Tanto muda que estão tirando verba da educação. Eu tô falando... Você sabe disso. Aí é questão de governo, de investimento, que é péssimo. Concordo com você. Pois é. Péssimo. O reflexo é isso. Não investe na educação, os caras têm que botar rede para segurar o torcedor. O ser humano evoluiu. Exatamente. Mas aí, Sormani, por mais que você evolua ou que você faça uma regressão na qualidade da educação, e isso é do mundo, não tem a menor dúvida, mas não é possível que a gente aceite no estádio de futebol colocar uma tela, porque o cara vai jogar pedra. Deixa eu falar uma segunda parte. A tela é o fim, é a consequência. Exatamente, é um absurdo. A gente tem que tratar o mal pela raiz. Não é botar policial olhando torcedor que a gente vai resolver esse problema. Nesse caso, a gente vai resolver esse problema se houver um investimento maciço em educação nesse país. Isso sim. Se não houver, a gente vai continuar com telas, com o cara jogando privada lá embaixo, com o nego não podendo sair de noite na rua. Não tem jeito. Não tem. Olha, a Coreia do Sul cresceu por quê? Houve investimento maciço em educação. O Chile é hoje um dos melhores países desse continente por quê? Houve investimento maciço em educação. Aqui a gente não tem isso. Eu concordo plenamente. Eu só queria terminar a minha explicação e acho que uma coisa está atrelada à outra. Só para explicar para você. E se você colocar os policiais militares na frente ali daquele setor ali, o torcedor não vai ver o jogo. Porque ali é assim. Mas os caras empurram o policial lá para baixo. Pelo amor de Deus. Não é na frente, não vai ver o jogo. Do mesmo jeito. Se bobear, os caras empurram os policiais lá para baixo. Na Colômbia, a arquibancada fica um passo do gramado e ninguém invade. Assim, porque a lei lá é pesada. Na Arena do Corinthians também. A lei lá é na Arena do Corinthians também. O que move os vagabundos. Na Arena do Palmeiras também. Mas é um pulo, o cara tá dentro do campo. Mas o que move o vagabundo, Pascoal, é justamente a sensação de impunidade. Exato. O cara só pratica o que pratica, tá vendo porque ele sabe que não será preso. Exatamente. Olha, a primeira imagem que tem é a câmera que o torcedor filma. Tem uma câmera bem em cima ali. Por favor, que na verdade é o seguinte, isso aí é uma aberração. Eles puseram essa rede para completar o acrílico, que é muito mal feito, que não vai até a base mais alta do estádio. É simples. Se eles colocarem o acrílico dos dois lados, subindo, como tem no estádio do Boca Juniors, como tem em diversos estádios pelo planeta, você coloca o acrílico na lateral da arquibancada, fechando de um lado e do outro dos torcedores, coloca os torcedores no meio desse acrílico com a visão plena, sem tela na frente, todo mundo assistindo o jogo, você resolve o problema. Quem inventou essa tela tem que... A tela é frontal, Facincani, ela é frontal. O problema é o frontal. Só que o que acontece? Como por cima do acrílico os caras atacam coisa, eles preferiram colocar uma tela geral e fechar tudo, que eu acho uma aberração. Porque o torcedor visitante vai atacar coisa lá pra baixo. Mas em todo estádio do planeta o visitante fica lá em cima. E não há isso. Né? Então eu não sei quem teve essa ideia de jirico, que isso é uma ideia de jirico, de fazer isso, e colocar essa coisa patética. Isso é a orientação da Polícia Militar em um laudo enviado ao Palmeiras. Quem fez isso, eu não sei quem, se foi polícia, quem que foi, eu estou dizendo quem fez isso, para não acusar, para não agredir ninguém, dá problema. Quem teve essa ideia é um jirico.
é um completo jirico, um completo sem noção. Não tem a menor capacidade de pensar estruturalmente num evento de grande porte. Não pode. Um cara desse tem que ser limado de qualquer tipo de reunião porque ele não tem a mínima noção do que ele está fazendo. Agora, o que o Palmeiras tem que fazer é simplesmente subir o acrílico até o fim. Ou então, na parte frontal, ele colocar um acrílico também, claro, né, sem tampar ninguém, para o cara ficar numa caixa fechada, mas ele coloca um acrílico mais alto, de uns 2, 3 metros, e acabou e resolve o problema. Acrílico, simples, uma peça de acrílico. Mas eles já tiram por cima as coisas. Tem que tratar os intolerantes com rigor da lei, é isso que precisa. O torcedor ele não pode se sentir à vontade a ponto dele matar alguém e achar que nada vai acontecer. Tudo bem, eu só estou dizendo hoje em dia o mundo está muito intolerante já com que nós relação a temos tudo. uma lei, para não falar outra coisa, de M, já que a nossa lei... O problema não é a lei, o problema é que não se cumpre a lei. Tudo bem, então, já que burocraticamente essa situação jurídica é uma M aqui no Brasil, uma grande M, então você pega o acrílico lateral e sobe mais. Você já falou. O frontal e acabou e resolve o problema. Beja, quanto a essa questão de arquibancada e algumas ponderações que o senhor Mano faz da outra, que não frequenta o estádio, frequenta o estádio, frequenta muito. E outra coisa, 67, 68... Eu ainda estudante, eu não tinha grana para ir a estádio e arquibancada. Eu fui ver 67, 68 bicampeonato do Botafogo na geral. As grandes arenas, por exemplo. Geral do Maraca. Arenas tem nada a ver, hoje, futebol é questão de você, é o estádio onde você quer ir, no quanto você tem para pagar e ver o espetáculo com o dinheiro que você pagar e pronto. Acabou. Arenas nos Estados Unidos, tela, rede, isso é um absurdo. Olha, tem um rapaz dizendo aqui que tinha acrílico, mas a PM pediu para tirar e colocar a rede. Não, era acrílico. O Natan, foi isso que você falou? Natan André falou, o Pipinho agora é engenheiro. Ele deu uma ideia, a ideia é boa. Ele deu uma sugestão. A ideia é boa. Só que se colocar o acrílico na frente, vai virar uma caixa de acrílico. Gente, porque já tem acrílico na lateral e acrílico na frente. Os caras vão ficar abafados ali. Faz um furo com o negócio. Não vai ninguém. Olha, mas aí vão dizer que é uma jaula. Aí vão dizer que é uma jaula, que estão encaixotados. Não tem que ter Esse é um problema. Isso é um estádio de futebol, gente. Pelo amor de Deus, tem que ter parede, No campo do Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, lá o Ministério Público determinou que não tem divisão de torcidas. Não, mudou isso. Mudou já. Mudou. No jogo, não mudou. Já mudou. Voltou atrás. Já mudou. Não, sim, mas já voltou atrás e vai ter de novo. Só para citar, os próprios torcedores naquele dia fizeram ali um isolamento, que é para não ter problema. Paulo Lima, concordo com você, mas infelizmente a realidade é diferente. O que você fala é o mundo ideal. O mundo real hoje infelizmente é diferente. Mas a gente só vendeu o podre, nós nunca vamos ter colheita boa. Infelizmente, não se pode deixar tudo aberto, porque a realidade o ideal não é você e crua. O ideal não é você poder dormir com a porta de casa aberta, a janela aberta no dia de calor. Depende dos grandes centros do mundo, não se dorme mais. Não se dorme. No interior não se dorme. Não se dorme. Vai para Nova York, dormir com janela aberta, você vê qualquer lugar do mundo. Vai para Madrid, se for para Milão, se você for para Roma, qualquer lugar. Aqui a gente não pode dar um rolê à noite, a pé. Mas é evidente. Qualquer país quando eu saio de noite aqui no programa que eu faço, minha mulher fala para mim, quando você chegar em casa, me avisa. Infelizmente, na teoria é uma coisa, na prática é outra. Isso aí é indiscutível que a situação de falta de segurança no nosso país, nas principais cidades do nosso país, é de calamidade. Isso é indiscutível. Isso é indiscutível. Não estou discutindo isso. Estou falando de estádio de futebol, gente. Segurança vem depois da educação. Se houver investimento em educação, e não adianta as pessoas acharem que educação vem de casa. Claro que a educação vem de casa, óbvio, mas não é esse tipo de educação que eu estou falando. É muito mais do que isso. E outra coisa, tem dizendo que eu estou criticando o atual governo. Eu não falei desse governo, falei de tudo. Há quanto tempo que não se investe em educação? Isso é de década. O descaso com a educação desse país é de décadas. Eu não votei ninguém na eleição. Paulo Lima, estádio de futebol não é mais o que era igual antigamente. O estádio de futebol hoje é terra de ninguém. Olha, mas esse papo tá muito... O programa, o Pipinho levou o assunto. O Pipinho, você lembra do Corrida Maluca? Lógico. Desenho? Bonito. O Pipinho é o cupê assombrado. Ele anda com uma nuvem chovendo em cima dele. Ele traz essa energia. Quem é Penélope Charmosa? Flavinho, tá de férias. Ele já veio vestido de Penélope. Já veio de Penélope.
Dá um rumo aí, tá louco? Ele já veio de Penélope. É a nossa Penélope charmosa. Fala e tá em Nova York passando férias. É verdade. Miami, não vai? Vai, visita. Não, é verdade. Ele tá no sul da Bahia. Ele adora Mas Miami. o Pipinho trouxe esses assuntos, né? Deixou o programa pesado, para baixo, negativo de novo. Mas nós vamos levantar. Olha que declaração. Pipinho, você vai se emocionar, porque você precisa ter um pouco de amor nesse teu coraçãozinho duro, recheado de pedra. Olha que declaração bonita do Dia dos Pais, do Rafael Veiga, jogador do Palmeiras. Vê se abre um pouco esse coraçãozinho, Pipo. Olha lá. Desculpa. Beleza, pode não. Coloca lá esse vídeo, pelo amor de Deus, né? Foi até surpresa para mim, na apresentação dele, quando ele se apresentou aqui no clube em 2017, ele falou algo, na apresentação dele, ele deu a entrevista e ele falou algumas coisas que eu não sabia. Meu avô, ele era muito palmeirense, né? Fanático, ia em todos os jogos. Ele levou meu pai e, consequentemente, meu pai também me levou. E meu avô sempre falava que queria me ver jogando no Verdão. E eu sempre concordava, beleza. Só que ele estava na cama da UTI. E eu acho que pela última vez que eu vi ele, eu cumprimentei ele. Quando eu estava saindo, ele pediu para eu voltar. E quando eu voltei, ele falou assim: Rafa, vou te pedir uma coisa. Se você tiver oportunidade, joga no Palmeiras, tá? Um abraço. Daí eu cumprimentei ele e não vi mais ele. E ficou só os dois, eu não sei o que eles falaram, né? E aí o que acontece? Aí depois eu fiquei sabendo, na entrevista, o meu pai falou para ela: se você algum dia teve a oportunidade de jogar... Desculpa. Vamos lá. Se algum dia você tiver a oportunidade de jogar no Palmeiras, filho, vai lá. Então você imagina o que passa na minha cabeça, né? Então, o legado que eu tenho do meu pai, eu passei para ele: a criação, ser honesto, trabalhar, ser humilde. O que eu posso fazer? Dar condições para ele fazer o que ele tem vontade, jogar, estudar. Agora o talento é deles, né? E assim, sabe? É outra coisa também que eu acho que poucas pessoas sabem. Quando meu pai foi descer a sepultura, ele escreveu um bilhete e colocou na mão do meu pai. E antes que o caixão se fechasse, ele saiu, eu fui lá e peguei o bilhete. Tem comigo até hoje. Estava escrito assim: vô, eu ainda vou te dar muitas alegrias no futebol. Então é isso aí, né? Tá comigo até hoje guardado. Eu nem sei se ele sabe, mas um dia eu mostro pra ele. Ele já vai ficar sabendo, né? Mas é isso aí. Bonito demais, emocionante. Nosso produtor Marcelo está numa emoção lá, chora no suíte, mas realmente muito bonito, muito emocionante mesmo. Essa homenagem aí do Rafael Veiga, do pai, no Dia dos Pais, foi domingo passado, muito bonito mesmo. Bom, meu menino, diga. O Daniel Alves estreia esse fim de semana, no domingo, contra o Ceará. Chegou a documentação já? Tudo ok? Mas tem torcedor bravo. Por quê? Porque teve um up no valor dos ingressos. Ah, mas isso é uma sacanagem. Vamos colocar os valores dos ingressos aí, que tem muito torcedor chiando. Gente. E tem razão. Gente. Tem razão. Alguém tem que ajudar para dar conta. Não, mas o torcedor ajuda de outra forma, bem. Quer jogador de ponta, contrato 3 anos e meio. Desculpa, cara. Não sei quantos milhões de contrato. Discordo. Não é só, o dinheiro não vai cair do céu. Discordo. Isso daí chama-se explorar o torcedor. Alguém vai pagar? Alguém tem que ajudar a pagar. Mas o torcedor já ajuda. Vamos colocar produção, vamos colocar lá os valores? Os valores dos ingressos ali, olha lá. Ingressos para possível estreia de Daniel Alves e Juan Fran serão mais caros, mas vamos colocar os preços. O ingresso mais barato é 70. E o ingresso mais caro é 260 pila. A matéria que está no nosso site, né, no foxsports.com.br.
Mas, querendo ou não, falando a respeito aí do preço... Consegue ver os preços? Então, o mais barato é R$70, o mais caro é 260. A tabela lá. Ali, ó, confira a tabela de preço. Olha lá, arquibancada amarela aqui atrás do gol ali é R$70 e a meia entrada custa 35. A arquibancada laranja custa também o mesmo valor, 70 e 35. A arquibancada azul, que é aquela arquibancada central que está na frente do símbolo de São Paulo ali, custa R$90, a meia entrada 45. A arquibancada vermelha 90 também. A cadeira superior amarela, que é aquela atrás do gol também ali no meio do campo, 140 pau. A cadeira superior laranja é o mesmo valor, atrás do outro gol. A cadeira especial azul é 200, a cadeira especial vermelha 200. O Morumbi Premium, que é aquele camarote que dá acesso a algumas coisas ali, também 260. A cadeira cativa azul, aí para proprietário custa 90. A cativa também, a outra custa R$90, enfim. Posso ser sincero? A cadeira terra ali 140, enfim. Não tem nada de exorbitante. Tem exorbitante, tem exorbitante. Mas peraí. 40 50 não, peraí. Tem exorbitante. No Santos, o jogo ingresso mais barato contra o Santos era R$60. Mas existe aí uma diferença, Benja. Porque, por exemplo, com relação a tudo, vou tentar aqui ser breve no que eu vou falar a respeito da diretoria do São Paulo. O Pipinho já está discordando de você. Não pode discordar, não tem problema nenhum, mas eu acho absurdo. Nessa eu tô com o Pipo. Tem um termo chamado no futebol que está na moda, precificação dinâmica. Isso é horrível, isso é ridículo. Aí falar o torcedor tem que ajudar a pagar a conta, o torcedor já ajuda. Falando que torce para o clube, quando ele assina aí o pay-per-view, quando ele adere a um sócio torcedor, quando ele compra produtos oficiais, quando ele vai ao estádio, todos esses fatores ajudam o clube a arrecadar com o torcedor. Quando você fala, mas esses preços não são exorbitantes. São exorbitantes sim, porque, por exemplo, o Corinthians ele precisa pagar caro no seu estádio. Primeiro, ele precisa pagar o estádio. Segundo, o estádio do Corinthians não cabe 60 mil pessoas, cabe 45. Quando você tem um estádio maior, você consegue diminuir o preço dos ingressos e arrecadar até mais. As despesas são maiores também. Você precisa de um quadro de funcionários maior. O Morumbi, você está falando do Morumbi, ok. Sim. Mas o custo, Benja, para abrir o estádio, ele já é muito alto, independente de ter 60 mil pessoas ou 45. Tem outra informação. Eu discordo totalmente. Não, para variar. Não acho. Para variar, você tem prazer em discordar de mim. Eu só não sou demagogo. Eu também não sou. Eu também não sou. Eu defendo o pobre do estádio. Eu não sou candidato a nada. Eu também não sou. Eu tô aqui mas você não vai me ver. Você não vai me ver no horário eleitoral ano que vem. Então eu também não. A diretoria de São Paulo está com a razão. Eu discordo. Não é nada exorbitante. A diretoria de São Paulo ainda coloca um setor inteiro, que é a arquibancada amarela, para sócio, a R$10. O cara que já paga uma mensalidade. Não interessa. Não interessa, óbvio que interessa. R$10. Ele paga mensalidade. R$10. Se você sair em qualquer lanchonete aí do Brasil, o suco de laranja, com os 10%, vai dar mais que 10. Então, contratou um jogador caro, contratou outro jogador caro, tá montando um time, precisa ter receita. É óbvio que o torcedor vai ter que ajudar. Se a diretoria de São Paulo tivesse colocado a arquibancada a R$300, pô, é sacanagem. Agora, um aumento totalmente dentro... Dos 50 para 70. O normal era 50. E ainda tem, o Pascoal, ainda tem setor... Ainda tem arquibancada 260. E ainda tem arquibancada amarela a R$10, para quem é só... Tem um setor reservado para... Você acha que a diretoria de São Paulo é exorbitante? Eu não acho que o valor seja exorbitante. Peraí, vamos ver. Eu acho exorbitante. Peraí, vamos ouvir aí a apresentação do Rogério Ceni, a gente já volta aí. É São Paulo, é Rogério, mas agora é Cruzeiro. Vamos ver. Todos. Apresentar Rogério Ceni é um pouco difícil. Seria como nós fôssemos ler um livro muito grosso, com muitas páginas sobre vitórias, conquistas, seriedade, abnegação, persistência, responsabilidade. Demandaria muito tempo se nós fôssemos fazer tudo isso. Então eu me limito agora a agradecer, Rogério, por defender as nossas cores, que você já elogiou hoje no aeroporto, e nós esperamos que com essa nova camisa a gente possa acrescentar mais páginas nesse livro grandioso que você vem escrevendo. Agora, junto com a gente, vamos fazer mais. Foi uma unanimidade a escolha e a opção pelo Rogério, não só da diretoria, como dos jogadores, da comissão técnica e principalmente desses quase 10 milhões de torcedores
que nós representamos. Muito obrigado, Rogério. Funciona assim, né? Muito obrigado, presidente. Agradeço de coração as palavras. Para mim, uma honra, um orgulho muito grande. Um clube que eu enfrentei muitas vezes, me tirou títulos aqui, né? Quem sabe a gente possa, esses que faltaram na minha carreira, quem sabe a gente possa vencer juntos agora, né? Então, agradecer de coração a oportunidade. A camisa é lindíssima, o clube também, o centro de treinamento. E eu espero que a gente possa corresponder à expectativa de vocês e tentando fazer com que o Cruzeiro, o mais rápido possível, suba na tabela de classificação, que não condiz com a história do clube, o momento onde ele se encontra. Ceni, com a permissão aí dos companheiros, afinal de contas, muitos veículos aqui de comunicação também estão ao vivo. Tem um conterrâneo seu que está lá no estúdio da Super, que é o Ricardo Sapio. Você é de Pato Branco, né? Sim. Ele é de Londrina, é distante, né? Mas são conterrâneos. A gente vê pelo seu semblante a sua alegria. E você tocou num ponto aí que eu gostaria de... Eu não. Não, você tocou num ponto aí importante, que o Cruzeiro te tirou títulos. Essa parte que eu não gostaria de fazer. Mas ele fez parte da sua carreira, da sua vida, e mais do que nunca agora faz mais ainda. Muito. Você nessa condição de treinador. Você chega ciente dos desafios, da necessidade que tem o Cruzeiro nesse momento, recuperar no Brasileiro e sonhar ainda com a Copa do Brasil, que é o título que está faltando para você, né? Ou faltou para você como atleta e pode ser conquistado como treinador. É importante que você tenha conhecimento da grandeza desse clube do Cruzeiro, né? Seja bem-vindo, Ceni, e fala dos seus planos. Muito obrigado, eu agradeço. Isso aqui é um momento mágico na carreira de qualquer pessoa, poder chegar a um clube como o Cruzeiro, um clube desse tamanho, um clube bicampeão de Copa do Brasil, como você falou. Nós temos aí um jogo de Copa do Brasil, claro que é contra o Internacional, em Porto Alegre, com todas as dificuldades, com todo até o favoritismo pelo resultado obtido aqui no primeiro jogo, mas talvez tenha sido um dos grandes fatos que moveu essa vinda até aqui. Não se joga fora uma oportunidade de ser campeão quando se trata de Cruzeiro. Então, para quem conseguiu chegar, e um trabalho brilhante do Mano, que ficou 3 anos, mais de 3 anos, um pouco, à frente do Cruzeiro, nós vamos tentar, logicamente, se reencontrar nessa competição e principalmente no Campeonato Brasileiro, né, onde o Cruzeiro ocupa uma posição que não condiz com a sua realidade, não é o normal para o Cruzeiro. Vamos tentar, não é uma coisa que vai acontecer, acho que rápida, porque as rodadas são espaçadas, né, mas nós também precisamos de tempo para trabalhar, e feliz que tem essas semanas cheias para se trabalhar, as 3 próximas, e até lá nós temos que encontrar a melhor formação que nós pudermos ter para o jogo contra o Internacional na Copa do Brasil. Rogério, como que foi essa primeira impressão aqui de toda Fantástico. A estrutura do Cruzeiro? E você falou lá na chegada no aeroporto, né, sobre a ideia de colocar velocidade, mais agressividade. É uma situação que demanda tempo, né? Você acha qual vai ser a maior dificuldade para fazer isso já nesse começo de trabalho aqui no Cruzeiro? Justamente o número de treinamentos, né? Quando você repete muito treino, você vai automatizando, você vai fazendo o seu time jogar de uma maneira clara, né? Agora, nós temos que tentar mudar aos poucos, né? A maneira como eu jogo não é uma questão de jeito de jogar. E nós vamos tentar implementar o máximo possível. Se os jogadores quiserem comprar ideia, capacidade eles têm. Então, a ideia é fazer com que o time se adapte ou que a gente encontre a melhor circunstância para colocar esse time em campo. Mas a ideia é assim, de fazer um time cada vez mais rápido, na minha opinião. É o modo que eu vejo o futebol. Como? Aqui, muito bonito. Eu vim há pouco tempo atrás, aqui nós tive a oportunidade de vir treinar com o Fortaleza aqui, né? Mas eu conheci só esses 2 campos aqui no fundo, que são gramados fantásticos. Não conhecia a estrutura interna e fiquei impressionado com a condição. Não imaginava uma estrutura tão boa para se trabalhar. A bola não entra por acaso, né? Ninguém é campeão seguidamente sem ter uma estrutura como essa. Por isso, acho que é mais um motivo para a gente tentar reagir o mais breve possível. Rogério, boa tarde. Como você avalia o próximo adversário, o Santos aí, e essa badalação toda em cima do Sampaoli? Você acha merecida? Muito.
muito. Acho que ele é um técnico acima da média, um cara fora da curva, merecedor de todo o sucesso que tem aqui. Há 3 anos atrás eu pude ir a Sevilha e assisti a uma semana de trabalho dele no Sevilha. Ganso ainda estava no Sevilha naquela época, Mariano, Ganso, e foi assim, não é difícil compreender o porquê do Santos jogar dessa maneira no Campeonato Brasileiro. Tá? É uma das equipes mais organizadas, mais difíceis de ser vencidas. Gostaria de encontrá-lo mais à frente para ter mais tempo para trabalhar no meu time, mas vamos observar tudo que o Santos fez nos últimos jogos, vamos ter tempo para observar e tentar achar a melhor maneira de confrontar o Santos dentro dos poucos treinamentos, mas com a qualidade dos jogadores que a gente tem. Rogério, tudo bem? Há 4 meses você recusou uma proposta aqui de um rival e preferiu continuar no Fortaleza. O que fez você mudar de opinião dessa vez? Por que você decidiu deixar o Fortaleza? E uma outra situação, o Cruzeiro foi a sua maior vítima. Você fez 7 gols no Cruzeiro, né? Curioso você voltar e agora tentar dar alegria a essa torcida, assim, como é que é? Bom, primeiramente eu nunca tive uma proposta do Atlético, né? O Rui Costa uma vez ligou para mim, eu estava em meio. A situação é completamente distinta, diferente. Nós estávamos em meio a uma final de Campeonato Cearense, semifinal de Copa do Nordeste. Eu jamais deixaria a oportunidade de ser campeão, porque ser campeão não há preço no mundo para títulos, né? Então eu jamais deixaria essa oportunidade passar e sair num momento como aquele. Eu acho que esse é um momento diferente. Eu acho que o Fortaleza, campeão do Cearense, campeão da Copa do Nordeste, numa posição boa na tabela de classificação no Campeonato Brasileiro. Eu achei que era um momento para um grande desafio. Ficar no Fortaleza, acho que seria certo. E as pessoas que acham que não devia ter vindo, eu respeito completamente a opinião. Vir para o Cruzeiro, se você disser que não é certo, aí eu diria que você está fora da curva. Então, assim, eu não julgo nenhuma das duas opções, mas acho que em qualquer uma delas você estaria correto. Vir para o Cruzeiro é muito grande. Você não pode... É uma coisa que qualquer ser humano pensaria com muito carinho. Não existe vítima, rapaz. Eu fiz gols, mas tomei muitos. Fui muito mais. Talvez eu fui mais vítima, porque eu perdi uma Copa do Brasil aqui em 2000. Faz tempo, também tô velho. E também a minha última Libertadores, infelizmente, acabou aqui no Mineirão, contra o Cruzeiro em 2015. Com o Fábio pegando, eu peguei 2 pênaltis, o Fábio pegou 3 pênaltis naquela ocasião, pegou 2, um deles foi para fora e acabou eliminando o meu último sonho de ser campeão de Copa Libertadores, de fazer o tricampeonato de Copa Libertadores. Então, assim, sofri muito com o Cruzeiro, acho que mais do que os gols feitos, sofri bastante pelo grande time que é. Fala, Rogério, tudo bem? Fala, Edu. Tudo bem? Você está vivendo uma situação hoje que eu diria até inusitada na sua carreira. Como jogador, você nunca trocou de clube. E como técnico, nas 2 experiências, você não saiu de um trabalho para pegar outro imediatamente. Sim. Então, eu queria saber como é que está sendo esse desafio para você de interromper um trabalho, que é algo que você nunca fez. Sim. Você foi interrompido uma vez, mas não se interrompeu por livre e espontânea vontade, e pegar esse trabalho do Cruzeiro. E se você puder responder também, você hoje é técnico do Cruzeiro. Sim. Até o anúncio você não era. Como adversário do Cruzeiro, quais defeitos que você via no time do Cruzeiro? O que você via? Como que você imaginava o Cruzeiro nessa situação que está? Honestamente, eu jamais falaria, nesse momento principalmente, se fosse adversário nunca, e dar munição para um adversário para olhar. Acho que todos os clubes têm suas falhas, todos os times têm os seus buracos no campo de jogo, mas é uma coisa que eu já observei, falei com o Marcelo inclusive, e a gente vai tentar trabalhar para corrigir essas falhas, para tentar melhorar a equipe em alguns aspectos. Eu conto muito com o talento individual de cada atleta. Talvez um dos principais motivos que me trouxe aqui, de ver um elenco tão qualificado e que em algum momento perdeu o ritmo que vinha tendo no começo do ano, que foi alucinante, se não me engano, o melhor ataque do país, o time que não perdia 21 jogos, pode ser? 21 jogos sem perder. Eu acho que
é um grande desafio. Eu sou movido assim. Eu acho que o Fortaleza hoje está redondo, está montado dentro do campo, e agora a grande aventura passa a ser aqui no Cruzeiro tentar fazer o mesmo com o Cruzeiro. E essa situação inusitada de interromper o trabalho, para você é diferente? Diferente, para mim é um pouco angustiante. Do mesmo jeito que me deixa triste a saída de lá, mas muito feliz. E assim, conhecendo melhor a estrutura aqui dentro, é tudo que um treinador deseja para trabalhar. A boa vontade, o talento dos seus jogadores e a estrutura que nós temos aqui no CT para trabalhar. Diferente, lamento, mas ao mesmo tempo fico extremamente honrado com a oportunidade. Nós estamos no Cruzeiro, não é qualquer lugar. Ô, Rogério, até pelo pouco tempo que você começou a ser treinador, o passado e o presente se fundem um pouco. Lá pelo início do ano 2000, da década passada, você teve uma oportunidade de vir para o Cruzeiro, estava ali naquela situação de São Paulo. Conta um pouco dessa história que você quase teve para acertar para o Cruzeiro. Puxa vida, vai fazer 20 anos isso, né? O goleiro do Cruzeiro era André. Verdade. E naquele momento houve uma possibilidade de negociação, a ida do André para o São Paulo e minha vinda para o Cruzeiro, mas acabou não se concretizando. Eu construí a minha história como atleta toda no São Paulo, a vida inteira no São Paulo, e hoje pretendo começar a construir uma história longínqua aqui no Cruzeiro, e vencedora, assim espero. Rogério, boa tarde, seja bem-vindo. Você certamente sabe do momento que o Cruzeiro atravessa dentro das 4 linhas, fora das 4 linhas, em relação também à questão financeira. Então, muito se aposta na base, nos jogadores que subiram. Para você, como é que é isso, trabalhar com jogador de categoria de base, com você, no caso, perdão, eles terão essa oportunidade que buscam? Com certeza. No São Paulo, quando eu cheguei em 2017, o clube não tinha condições de fazer contratações, né, investir em contratações, e nós puxamos 6 ou 7 jogadores da categoria de base, jogadores que juntos, durante aquele mesmo ano de 2017, renderam mais de 180 milhões ao clube em vendas, né? E para mim, o futebol não tem idade. Eu preciso de caras que tenham alma, coração. Se aos 20 ou aos 35 anos, se eles deixarem o melhor deles dentro do campo, para mim é o que basta. E eu preciso conhecer um pouco mais, logicamente, desses jovens jogadores. Os mais velhos, é claro que eu enfrentei, né, ao longo da carreira. Os mais jovens eu vou tentar aprender o mais rápido possível sobre eles, mas sem problema nenhum. Não vejo problema em trabalhar com jogadores que sobem de categoria de base. O bom jogador sempre tem seu espaço. Rogério, boa tarde, bem-vindo ao Cruzeiro. Muito obrigado. O Mano esteve aqui por 3 anos e 12 dias com um estilo de jogo bem definido. Vocês pensam futebol de uma forma um pouco diferente. O que a estrutura de jogo do Mano Menezes pode ser aproveitada para o início da era Rogério Ceni? Olha, primeiro que o Mano é um grande treinador. Não existe a possibilidade de você não ser bom naquilo que você faz e ganhar 4 títulos em 3 anos, né? 2 campeonatos mineiros e 2 Copas do Brasil, é isso? Então, dentro das características que ele tem, ele conseguiu coisas espetaculares para o Cruzeiro. São visões diferentes, mas o objetivo final é o mesmo, né? Eu espero que eu consiga ter o mesmo sucesso que ele teve aqui, e o que ele deixa, eu acho que um time que tenta se defender bem, sempre é uma das, quando nós enfrentamos o Cruzeiro dentro do Campeonato Brasileiro, eu estava pelo Fortaleza, a principal característica era um time compacto, bem próximo um ao outro, e isso eu acho que é essencial mesmo para um estilo de jogo ofensivo, mais agressivo. Se defender também faz parte do jogo. Essa transição ofensiva e transição defensiva são coisas que estão extremamente agregadas durante o jogo. Rogério, boa tarde. Em nome da Máfia Azul, uma torcida organizada de Minas Gerais e dos mais de 9 milhões de cruzeirenses, quero desejar as boas-vindas. Muito obrigado. Você tenha muita sorte aqui no Cruzeiro. Obrigado. Dentro de campo você mostrou toda a sua capacidade, conquistando vários títulos, e espero que aqui no Cruzeiro, como técnico, não seja diferente. A diretoria fez a sua parte, baixando os ingressos para domingo, vamos ter casa cheia. Quero que você deixe uma mensagem positiva para a torcida do Cruzeiro, para que a gente possa ter uma arrancada agora e subir na tabela, se Deus quiser. Eu acho que o que pode fazer a diferença nesse jogo é justamente a força da torcida
torcida. O tempo de preparação para o time é curto, os atletas têm o talento individual e tem o conjunto já deixado aqui do passado. Nós vamos tentar melhorar. Eu acho que a cada semana esse time tende a jogar da maneira como eu gosto, mas o torcedor, sem dúvida nenhuma, é o que pode mover, eu acho que esses atletas, para vencer uma equipe que, para mim, é uma das mais ajustadas, uma das melhores equipes que jogam o futebol mais envolvente do país. Rogério, aqui, desse lado aqui, bem-vindo ao Cruzeiro. Eu queria que você comentasse sobre essa questão também de tentar buscar recuperar a confiança desses jogadores. Você citou aí realmente sobre alguns até serem contemporâneos a você, né, que jogaram contra você. Como é que vai ser esse trabalho também? A gente sabe que o futebol não tem que colocar um psicólogo, né, para colocar isso na cabeça dos jogadores, mas qual que é a importância do treinador nesse momento para ajustar esse elenco, trazer esses jogadores mais próximos, para que eles comecem e voltem a dar os resultados que eles deram no início do ano? O mais importante, eu falei para eles agora há pouco na sala, é que eles se sintam bem, se sintam felizes. Isso aqui é um paraíso estar podendo trabalhar num centro de treinamento como esse. São extremamente valorizados, tem uma história aqui dentro, a grande maioria deles já construída, né? E assim, quem já foi campeão, ele sabe o caminho. É uma questão de atitude, uma questão da mentalidade, de um foco mantido. Eu acho que eles já conheceram a chegada para o título, né? E quem ganhou uma vez na vida, ele não esquece o sabor. Eu acho que o sabor da vitória é incomparável. Rogério, boa tarde. Rogério, a gente sabe que além do mau momento dentro de campo, o Cruzeiro vem atravessando nos últimos meses problemas extra-campo, denúncias envolvendo a diretoria. Queria saber se você teme que essas questões fora do gramado possam interferir de alguma maneira no seu trabalho que está começando agora. Pelo que eu vi hoje, pela maneira com que os jogadores que eu conversei com todos até agora, o pouco contato que eu tive, eu vejo um ambiente extremamente saudável. Eu sou técnico do Cruzeiro, ou seja, a minha função ela é dentro das 4 linhas. Até o momento que eu não vi absolutamente nada que pudesse provocar alguma reação diferente dos atletas.